E aí tu entrou nessa e tu ficou quanto tempo lá dentro? 8 anos. E aí tu tem o momento da conversão ali, que eu acho que é o momento importante. Sim, eu ataquei esse homem, que foi o nome dele verdadeiro, Luiz Augusto Zitti. Conheci a família dele depois, conheço o filho dele hoje. E, assim, o feitiço não funcionou como deveria, né? Então, ele sofreu um acidente de carro, né? Coincidência ou não, aconteceu logo após ter lançado o feitiço, mas é para ele ter morrido, ou causar um dano muito sério, que ele ficasse numa mesa, ficasse sem possibilidade de movimento, né? Mas não deu certo. Não deu certo aquela vez, aí fiz de novo, chamei mais gente para me ajudar, acho que errei alguma coisa, porque os rituais, eles são muito complexos, né? Ritual vem de rigoroso, muitos detalhes. Falei, por esqueci algum detalhe e não funcionou. E aí fiz de novo com mais pessoas e tinha certeza que ia funcionar. E tinha marcado até um encontro com ele e, para minha surpresa, ele apareceu no encontro, né? Então, foi meio sinistro ali para mim. Pô, o cara tá aí, meu. Como é que pode esse cara tá aí, né? E assim, humanamente falando, não era um cara que... Eu estava no ápice também na minha forma de Kung Fu, né? Já tinha conquistado troféus, medalhas, campeão paulista, vice-brasileiro. E era uma pessoa que eu derrubaria em pouco tempo. Em segundos ele estava fora de combate. Mas aquele cara, meu, pô, me deu um medão dele, meu. Eu só procurei assim, por visão periférica, cadê a porta? Por onde eu saio daqui, né? E não quis nem encostar nele. A sensação que eu tinha, né, é que se ele tocasse em mim, de repente eu ia cair, o demônio ia me possuir. Então eu falei, não pode nem encostar em mim esse cara. Eu só queria ir embora. E ele falou para mim, olha, vamos subir, vamos conversar um pouco. Tinha marcado encontro no escritório de uma igreja. E eu falei, não, você chegou atrasado. Ele se atrasou mesmo, umas 3 horas. Aí eu falei, por isso que eu estava certo que o cara tinha caído no feitiço, né? E falei, olha, você chegou atrasado, eu estou com pressa, preciso ir embora. Ele falou, não, isso é rapidinho, só vou orar por você, coisa rápida, né? Eu pensei, bom, aí não tem poder nenhum, né? O cara vai falar umas palavras e acabou. Né, subi, entrei na salinha lá, ele trancou a porta à chave. Quando ele trancou com a chave, eu fiquei meio preocupado, né? Falei, puxa vida, trancou a chave. Eu olhei para a janela, tinha grade. E de repente foi tudo muito rápido. Eu vi uma mão crescendo na minha cabeça. Apaguei, cara. Apaguei, não vi mais nada. Eu tinha, assim, alguns flashes, né? De eu estar acordando, assim, acordava e tudo meio revirado. A gravata dele estava na nuca, né? Então... Tava meio machucado, minha roupa estava rasgada, uns arranhões no braço, tudo. Aí passou, ele falou para mim que uma entidade tinha me canalizado, que ele tinha expulsado aquele demônio e tal, conversamos um pouco. E depois eu tomei a decisão de experimentar uma paz assim que eu nunca tinha tido. Eu sempre busquei isso, acho que o ser humano busca isso, né? Essa paz, esse encontro, né? E eu tive uma paz muito especial. Tudo aquilo que eu achava que poderia me trazer paz não trazia, era temporal. Era passageiro, você tinha um momento de alegria, um momento de paz. Não que você se alegre o tempo inteiro, mas aquela paz que transcende entendimento. Não importa o que aconteça, nada abala o seu eixo, nada abala o seu equilíbrio, né? E eu saí de lá super feliz, queria beijar um cachorro na rua, falei, cachorro, Jesus te ama, evangelizar cachorro, todo mundo, né? Aí cheguei em casa, todo contente com isso, ligaram para mim, né? Eu tinha um compromisso na seita no outro dia, ligaram para mim dizendo que eu tinha um compromisso, para não esquecer, era um compromisso importante, né? E felizmente acabei não indo nesse compromisso, né? Tinha uma menina na época de 9 anos, né? Os pais tinham oferecido essa menina, entrega essa menina para sacrifício, né? E eles queriam que eu participasse daquele ritual. E graças a Deus, Deus me livrou disso, né? Não cheguei a participar desse ato cruel, mas eu conheci a menina, eu vi ela, né? Conversei com ela, né? E aquilo ficou no meu coração durante muito tempo, né? O que aconteceu com ela, né? E há um tempo atrás saiu uma matéria específica aí, não vou dar muito spoiler, o pessoal não ia atrás, mas eu vi essa moça na televisão. Depois eu vi uma foto dela numa revista. Ela não é uma pessoa de mídia, não aparece sempre, apareceu numa imagem ali. E eu peguei, puxa vida, será que é a mesma? Eu fui ver, é o mesmo nome, a mesma idade. Falei, poxa, é a mesma pessoa, né? Então, por alguma razão, Deus livrou aquela menina lá e me livrou também de fazer alguma crueldade com ela, né? Mas como é que tu chega nesse... Tu ficou 8 anos lá dentro, tipo, esses feitiços, essas magias, eu não entendo nada disso. É tipo assim, existe um conhecimento que só um grupo tem. Sim, e aí tu usa pro teu benefício da tua própria vida, para fazer mal às pessoas que tu não gosta. Eles ajudam muito, digamos.
tinha uma pessoa lá que era presidente de uma multinacional. Então ele vai pegar todos os que são tipo, do grupo da Irmandade, ele vai favorecer. Se ele está precisando de um diretor, ele vai chamar alguém do grupo. Então eles se favorecem entre eles. A maçonaria faz isso também. Né? Se favorece um ao outro, se ajudam mutuamente. Então, sim, benefício próprio também, mas sempre pensando no todo. E esse conhecimento dessas magias também é passado lá dentro para prejudicar rivais, sim, concorrentes. Sim. É isso que acontece sim, lá. Exato. Entendi. Não de rival de uma outra seita, né? Porque está todo mundo do lado do mal, então, da vida, sim, para conseguir galgar poder, status, prestígio. Mas aí depois você percebe que tudo isso é frívolo, né? Porque tudo isso acaba. Né? Você pode ter tudo, você não tem saúde, você não tem mais nada. Lá é uma coisa, é a busca do material que acontece, é só... Quer ver uma coisa curiosa? Quem entra para o satanismo hoje, ou antes, o que ele busca? Ele busca dinheiro, prestígio, status, né? Fama. É isso que ele quer vitrine, ele quer poder. O que as pessoas hoje vão buscar na igreja? Vai nas igrejas neopentecostais, vão lá porque eles querem a prosperidade. Nós vamos ter a campanha da profissão, vai ficar rico, vai ser próspero, você vai ser curado, você vai ser famoso, é a mesma coisa. Ou seja, a Bíblia diz que em um determinado momento, isso já está no Novo Testamento, na Nova Aliança, que os demônios, ou satanistas, né, ou pessoas voltadas para o mal, iam entrar na igreja, iam espalhar dentro da igreja, que deveria ser um celeiro de amor, iam espalhar dentro da igreja doutrina de demônio e doutrina humana. E eu vejo muita doutrina de demônio e doutrina humana também. Quer dizer, aquilo não foi Deus que fez. Não é Deus que estabeleceu aquilo, né? Foi o homem que criou aquilo. Né? Ou o demônio criou aquilo potencial. Então está levando as pessoas para o mesmo buraco. Quer dizer, o objetivo das pessoas, qual a diferença hoje de um satanista e de um que se diz cristão que vai numa igreja em busca da prosperidade? É a mesma coisa. Sabe? Você vê a crueldade, às vezes, que eu vejo dentro de igreja, maltratando, por exemplo, dizendo que vai para o inferno, um homossexual, por exemplo, ou alguém que tem tatuagem, ou que tem piercing, depreciam tanto. Se aquela pessoa não tem uma proteção emocional legal, aquela pessoa entra numa depressão e se mata. Né? Então, o diabo, às vezes, eu acho que ele está fazendo estágio. Em algumas igrejas ele faz estágio. Aprender como é que é uma maldade maior aí, porque essa aqui eu não conhecia. Abrir uma filial. Abrir uma filial. Então, então eu vejo isso. Né? Realmente, o que eles tinham de plano, na década de 80, década de 90, a igreja, se pegar o discurso que tinham nos altares na década de 80, 90 para os dias de hoje, mudou. É completamente antagônico. Antes falava, vamos buscar uma vida de santidade, vamos buscar o amor, vamos estudar a Bíblia, né? Vamos nos ajudar. Hoje não. Hoje é prosperidade, é unção disso, é unção daquilo, unção do leão. Teve uma palhaçada de uma unção de leão numa cidade, no Paraná, né? Que os pastores receberam unção do leão. Isso é que eles fizeram. Demarcaram... Inventaram, é doutrina humana isso aí, né? Aí eles receberam a unção do leão. E o que o leão faz? O leão, ele urina em pontos para marcar o seu território. Os pastores estavam urinando na cidade para marcar território. E isso aconteceu, é fato, não é brincadeira, né? Então a gente vê coisa... Aí teve isso aí é recente, acho que foi ano passado. Teve uma unção aí que derramaram a pessoa, que era unção de missionários. Missionários iam descende. Né? E eu falei um vídeo sobre isso também. Aí o pessoal, no ato profético, que é um gesto que eles fazem, que eles estão profetizando que alguma coisa vai acontecer, eles tiraram o sapato, o tênis e arremessam para o altar. Joga o tênis lá e volta de meia para casa. E só para ele ter feito isso, ele chancelou que ele vai ser um missionário, que ele vai viajar pelo mundo pregar a palavra de Deus. Quer dizer, às vezes o cara não prega nem na sua casa. Teu casamento está destruído, teu irmão está lascado, teu vizinho está precisando, você não ajuda ninguém no seu redor e quer falar para o mundo. Quer dizer, então é coisa que leva nada a lugar algum. Então, hoje em dia, a igreja o satanismo não se preocupa mais com a igreja. A igreja está contaminada. Década de 80 e 90, infiltraram sim. Entraram nas igrejas, espalharam essas doutrinas. Hoje, já está envenenado. Os grandes ministérios estão todos envenenados, sem margem de erro. Tem raras e honrosas exceções, que são os pequenos ministérios, igrejas menores, que ainda buscam viver e ensinar a verdade. Aí sim, é o que a gente chama na Bíblia de remanescente fiel.